Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área para mais um vídeo. E o Palmeiras acabou de vencer o Barcelona de Guayaquil por 2-0 com gols de Rafael Veiga e Gustavo Gomes. O gol do Veiga foi marcado de pênalti já no final do primeiro tempo e o gol do Gustavo Gomes no início do segundo tempo, que deu mais tranquilidade para o Verdão. E no segundo tempo o jogo foi mais controlado, vamos dizer assim, do Palmeiras. Tomou alguns sustos, mas conseguiu vencer a partida por 2-0. Teve algumas oportunidades, contra-ataques que o Palmeiras desperdiçou, então, mas fica assim um resultado positivo e a vitória e mais 3 pontos. Bom, sem mais enrolação, vamos de debate agora. Vamos lá pro jogo e olha, chover no molhado, né? Falar do Palmeiras algumas coisas, mas assim, como as coisas funcionam bem encaixadinhas pro Palmeiras. Você citou lá o jogo contra o primeiro jogo contra o Bolívar. O Palmeiras sabia exatamente o que estava fazendo. O Palmeiras foi lá, colocou um time alternativo, perdeu o jogo, mas foi lá, conquistou o Campeonato Paulista. Precisava, né? Era o Campeonato Paulista, mas tinha que ganhar do Água Santa, tinha que dar resposta. O Abel ainda falou sobre vergonha, né? Começou bem o Campeonato Brasileiro, aí é como se o Palmeiras soubesse exatamente, com a exatidão de um relógio, uma precisão de um relógio suíço, que a coisa vai dar certo. Então foi lá, venceu o Cerro, saiu perdendo, não se abalou, ganhou do Cerro. Aí vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil. No começo até toma uma certa pressão, mas como sempre o Palmeiras não se abala, o Palmeiras não se desespera, o Palmeiras parece estar sempre no controle de tudo, sabe o que vai acontecer e a vitória vem naturalmente. Isso é impressionante no Palmeiras. Eu sei que a gente já falou várias vezes disso, mas é impressionante. Eu acho que assim, nem sempre o Palmeiras vai vencer, nem sempre as coisas vão dar certo. Mas está muito claro, e isso fica muito claro, inclusive e principalmente nas entrevistas do Abel Ferreira, que nada é aleatório. Exatamente. E as escolhas, elas não são aleatórias. Seja a escolha de definir que elenco vai viajar para disputar uma partida como foi contra o Bolívar, seja a decisão estratégica de como jogar, nem mais uma vez, assim, é claro que aqueles que não simpatizam com o Abel se irritam com os elogios repetidos que a gente acaba tecendo para ele, mas é complicado porque de fato, assim, é impressionante como as entrevistas depois dos jogos, elas refletem exatamente o que acontece dentro de campo. Então são entrevistas que deixam claro aquilo, e tenho certeza que quando ele diz que precisaria passar pelos 15, 20 minutos, ele disse mesmo, né, quando ele inclusive aponta para o Veiga, eu falei para eles antes do jogo que isso aconteceria. O jogo era de fato um jogo perigoso, era um jogo muito importante e acho que principalmente por conta da vitória do Bolívar, ou seja, o time que já venceu o Palmeiras vai para o Paraguai, mete 4 em cima do Cerro Porteño, faz 6 pontos. Se você perde do Barcelona no primeiro jogo fora de casa, você pode ter depois uma pressão muito grande no jogo de volta. Então era de fato um jogo muito importante e aí eu acho que assim, a estratégia que ele acabou ali relatando, a gente viu que ela de fato aconteceu, né? A alternância entre jogar em certos momentos com as linhas mais baixas, jogar em certos momentos tendo mais a bola. E achei muito interessante quando ele fala sobre o campo, porque a gente estava discutindo a questão de poupar jogadores, e aí ele fala, cara, campo duro, no segundo tempo a gente realmente baixou as linhas, desgastar menos os jogadores. Então, esse poupar não é só não viajar, não é só fazer as substituições. Nas escolhas que você faz estratégicas do tipo de jogo que você joga. E acho que hoje foi o caso disso. Quer dizer, tanto no segundo tempo, já com 2-0 no placar, e o segundo gol ajudou bastante nesse sentido, como mais uma vez com a mudança e a retirada de jogadores importantíssimos ali por volta da metade do segundo tempo. E ele explica muito bem o jogo, né? Porque assim, até esses 20 minutos serem superados, você não tinha uma finalização do Palmeiras no jogo. Estava difícil para entender o jogo, a pressão do adversário, mas é o time que sabe que isso vai passar, porque já ouviu no vestiário, olha, vai acontecer isso, vai passar e o jogo, frase dele, o jogo vai tombar para a gente. Né? E foi exatamente o que aconteceu, porque aí vem aquilo que você já conhece no Palmeiras, as bolas paradas, vê o segundo gol de escanteio, o Gustavo Gomes faz a vida toda, né? Continua fazendo, ninguém consegue. Ninguém para, é impressionante. É um pênalti, que foi pênalti, Billy?
Pênalti. Ah, que Opa! ali, nossa, que ali. Aleluia, A gente nossa. quase apostou que você ia Então, falar que não era pênalti. tá maluco? Se o Biller disse que muito foi pênalti. pênalti, eu É muito pênalti. acho que deveria ter saído de camburão o goleiro, porque se o Biller disse é porque foi um negócio Eu falei, não, pro muito Biller, grande. Vocês foram viciados em pênalti. Mas, o Caio né, Ribeiro foi bem, né? Porque ele fala, ele fez o pênalti com a mão, com o braço, com a cabeça, porque ele vai com a cabeça. Todas as Vocês formas. gostam de pênalti do mesmo jeito que as pessoas gostam de açúcar, e isso não é bom. Não. Mas esse é muito pênalti. Então, e ele descansa o Arthur, o Rony, o Veiga e o Dudu, Sim. né? Que a outra ele tinha tirado o Murilo. E aí ele volta a colocar o Breno, deixa os meninos, vai ter sempre aquele torcedor, mas o Giovani e o Hendrick, né? Não, o Navarro, né? Aí entra o Navarro e o Breno. E o Garcia, entendeu? quer dizer, ele pôs os jogadores que não são aqueles que estão voando, né, Nem no o banco. O Lopes, não, então, Mas aí você vê que às vezes, ou ele tá querendo que o Navarro seja uma opção, assim, o Flaco teve uma sequência de muitos gols, eu acho que ele falou assim, ó, tá vendo? Eu te Navarro falei. também deixou os dele. Contra o Cerro teve gol no Navarro, não foi? Contra o Cerro. Mas foi, Contra o Cerro teve gol. pouco atrás, né? Depois teve no Morumbi. a fase Lopes, né? Em que ele falou no campo, ele deu uma entrevista, ele falou, sempre falei pra ele, se preocupa em treinar bem, só isso. Quando entrar não precisa fazer gol, depois vai chegar a hora e tal. Aí agora eu acho que ele quer fazer um pouco disso com o Navarro. Porque ele já falou o seguinte, não sei se a frase foi exatamente essa, mas foi algo assim. Se vocês vissem o Navarro treinar como eu vejo, Sim. né? Vocês iam dar oportunidade, vocês iam acreditar mais nesse jogador, Sim. no que ele vai poder fazer. É a visão dele. Eu acho que até nisso a gente tem visto jogadores que estavam sendo muito criticados, que são reservas, como o próprio Flaco, como o Navarro, irem desabrochando, porque o tempo, invariavelmente o tempo vai dando razão para o Abel, né? Com relação a vários jogadores, a gente já falou aqui 500 vezes, né? Com relação a opções que ele faz, de poupar às vezes, de mesclar em determinados jogos. Mas, gente, o tempo foi dando razão para ele em vários aspectos. Quando a vários coisa, aspectos. do jeito que está o Palmeiras, super organizado, um treinador que veio e ganhou uma série de títulos, um dia a dia de trabalho muito bem estruturado, é diferente quando a coisa está toda perdida e o jogador percebe que ele pode ganhar no grito, porque o empresário dele vai reclamar, porque ele vai sair, aquelas coisas que a gente está espalhado por aí em um monte de clube. Ali não funciona assim. Então, assim, ou o jogador acredita que vai evoluir nesse ambiente, e a maioria, você tem casos assim, são raros, né? O Patrick de Paulo, eles perceberam que não ia conseguir evoluir. O Botafogo veio e eles fizeram o negócio correndo. Mas a manutenção do grupo, isso é evidente. Não é um Palmeiras também que sai contratando, assim, num volume industrial. Chegou o Rios, chegou o Arthur, mas não é nesse festival. Agora, E já se encaixaram, né? Já se encaixaram. De alguma forma se E encaixaram. onde é que o Palmeiras então ganha o jogo? O Palmeiras ganha o jogo na sua consistência, na persistência absoluta e acima de tudo na certeza de que aquilo que treina dá certo. Aí você olha, disputas de... O Palmeiras teve 52% a 48% de posse de bola, então ela está quase igual. Disputa de bolas vencidas, quem que levou? Palmeiras. Palmeiras. Disputas aéreas vencidas. Palmeiras. Palmeiras. Desarmes. Palmeiras. Palmeiras. Interceptações. Palmeiras. E cortes. Palmeiras. E percentual de finalizações na direção do gol. Palmeiras. Palmeiras. Porque aí eu acho que é a grande questão. Eu estava lá vendo o jogo, repito mais uma vez, no outro local da redação. E ao meu lado. Acho que ele se sentiu isolado ele hoje, fica né? no lado norte. É porque tinha a patota do Calçade, onde Lado tava, sul. o lado sul tava eu, o Mauro Naves ali. Sul. Tinha a sua patota lá do outro lado, onde o Dimas te abandonou, lado. o editor-chefe do programa, não aguentou, no jogo do seu lado te abandonou. Curva Ele norte, criou a outra lado. patota dele com o Mas eu vou Igor. explicar porque ele não aguentou. E o Jean... Eu vou contar com o Jean uma coisa. Já tava no topo. Deixa eu só aproveitar o gancho do William, que você falou assim, que ele falou, se vocês vissem como eu vejo o Navarro, Tararal, vocês acreditariam mais. Eu gostaria de ter notícia dos treinos do Hendrick. São 3 jogos em que ele não entra. Ele começou contra o Vasco. Tudo bem. Ele entrou contra o Vasco aos 70. E depois, esses últimos 3, estão bem assim. Corinthians, hoje. Eu digo dele porque nada contra os outros que estão entrando, o Breno, o Navarro, tranquilo. É por causa do oba-oba que se criou com esse menino. Acho que esse você explicou.
Aí de repente. Mas será que ele treina mal a ponto do técnico? Ou só ele fala assim, não, vou segurar o ímpeto aqui desse menino? Não sei. Eu acho engraçado assim, porque. Não que ele tem a obrigação, que tudo dá certo que ele faz, a gente não tem nem como criticar o Abel por isso. Eu só estou curioso em saber. Será que o Hendrick está treinando muito bem? Então, mas eu acho que a gente tem outros? esse olhar, se a gente tem um olhar especial para o Hendrick, por todos os motivos. Natural. E é normal que seja assim. Mas é bom ressaltar que isso, na gestão do Abel no Palmeiras, aconteceu com um monte de jogador. Então chegou um momento que a gente achou que o Lopes era um cara completamente descartado e que não ia mais jogar. E de repente ele voltou a jogar e fez gol. O Giovani, ninguém entendeu por que ele parou de ser utilizado. E eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uma semana, duas... O Bruno Tabata, a mesma coisa. Era um cara que parecia descartado, muita gente dizia, não, ele não vai usar mais o Tabata e tal. E de repente, na hora que o Campeonato Paulista vai para os mata-matas, ele é a escolha para ser o titular. Isso chegou a acontecer, inclusive, com o Gustavo Scarpa, lá atrás. Então, o Abel, ele tem... E eu até gostaria de perguntar isso para ele um dia, de tentar entender por que às vezes, esses determinados jogadores tomam uma gelada, assim. Porque isso, claro, no caso do Hendrick, a resposta mais óbvia e lógica seria essa. Não, é muito oba-oba, é muito holofote, é muita pressão, deixa o moleque... Eu não acho que é uma gelada. E não é isso, e acho que não é isso. Ele faz essa... Não, a gelada que eu estou dizendo é não jogar em partidas Quantos anos tem o Hendrick? 16. Eu vou continuar a redação. Bom, uma partida excelente, acho pra mim, da minha visão, do Palmeiras. Importante ter vencido fora de casa, 2-0. Os primeiros 15, 20 minutos o Palmeiras tomou uma pressãozinha ali, mas conseguiu se equilibrar e não tomar o gol. Aí depois o Palmeiras foi ganhando meio campo, até avançando as linhas e conseguiu fazer o seu primeiro gol de pênalti com o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga sem comentários, né? Esse cara joga muito. O Piquerez também jogou muito bem. Gustavo Gomes, nosso capitão, e o Everton também salvando o Palmeiras na hora que precisou. E o Palmeiras chega a 6 pontos ao lado do Bolívar, né, que ganhou do Cerro Porteño no Paraguai. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu vou trazendo mais vídeo de debate e notícias para vocês. Até o próximo vídeo.